Voltamos com a nossa quarta aula do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Já dá sua curtida, já envia para os seus amigos que já estão conosco acompanhando este estudo. E hoje nós vamos partir do parágrafo 571 e vamos até o parágrafo de número 750. Nós vamos falar sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus e vamos falar também sobre o Espírito Santo. Até coloquei a Bíblia aqui, porque embora estejamos usando somente o Catecismo da Igreja como base de conhecimento, é a Bíblia que traz para nós tanto esta doutrina do Espírito, quanto toda a narrativa da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Com a Bíblia aqui ao lado, quero não só mostrar que os assuntos de hoje estão baseados aqui, mas também falar sobre a importância da leitura bíblica, a importância de nós olharmos para este texto não só como uma consulta histórica, como se fosse um livro de literatura ou história qualquer, mas olhar para isso aqui como o próprio Cristo. Jesus, ele está presente aqui na sua palavra. Quando lemos a Escritura, quando nos colocamos a estudá-la, nós estamos nos colocando diante do próprio Jesus. É por isso que São Jerônimo vai dizer: desconhecer, ignorar as Escrituras é ignorar também a Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo de Deus feito carne. Então vamos dar início. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A primeira informação que nós encontramos aqui nesta parte é a participação de Jesus em toda essa obra salvífica que é marcada pelo sofrimento, pela sua livre entrega e também pela sua morte. Jesus ele participa de toda a condição humana. Jesus ele vive, como eu e você ainda viveremos, todo o processo da morte, esperando nele a ressurreição. Aqui acontece o querigma, que é o centro da fé cristã. Querigma, inclusive, o nome da comunidade de vida a qual pertenço, uma nova comunidade. Esse termo querigma significa o primeiro anúncio. Qual é o primeiro anúncio? É o anúncio que foi feito por Pedro e os demais apóstolos. Nós encontramos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a primeira pregação de Pedro, em que ele faz um anúncio querigmático, porque o querigma está no centro da fé cristã católica. O centro da fé, se nós pudéssemos dizer assim, olha, vamos escolher uma única parte da Bíblia para poder seguir. Vamos escolher um único ponto da doutrina cristã para poder seguir. O fundamental da nossa fé é que Deus se fez carne, sofreu, morreu e ressuscitou. Esse momento da paixão à ressurreição é o momento central da nossa fé. Toda a nossa pregação deve estar centrada neste querigma. Toda a nossa pregação, mesmo quando nós estivermos falando, por exemplo, de uma devoção como a oração do Santo Terço, todas as nossas orações, todas as nossas falas, todos os objetos de estudo como a catequese devem ter Jesus como morto e ressuscitado como o centro da nossa experiência. Então fica aqui muito claro, até para os catequistas, que em todo encontro deve ficar claro para nós que Jesus sofreu a sua paixão, morreu e ressuscitou por nós. Isso é importantíssimo. Isso é o fundamental. Jesus, nessa sua experiência humana, ele é um sinal de contradição para as autoridades religiosas. Aqui vai dizer no parágrafo 576 que Jesus parecia agir contra as instituições essenciais daquele povo eleito. Aos olhos de muitos, ele reagia a esta submissão à lei, na integridade de seus preceitos escritos, a centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada e a fé no Deus único, de cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Então, aquilo que Jesus faz parece contradizer todas essas coisas. A submissão à lei, a centralidade do templo e também que existe um Deus único. Porque quando Jesus ele fala, ele vai executando o seu ministério público, ele vai contra alguns aspectos da lei. Por exemplo, não fazer um milagre nos sábados. Por exemplo,
ele dizendo sobre o templo, que é ele mesmo, este templo que será destruído e reconstruído em 3 dias, como uma referência à sua ressurreição. E também aqui como Deus único, porque quando Jesus diz que ele é Deus, quando ele diz que ele é o Filho do homem, o Filho de Deus, na cabeça dos judeus isso era uma blasfêmia. É como se Jesus estivesse dizendo, Jesus dizendo, eu sou Deus também. Essa fé trinitária que nós temos de um único Deus, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo, não cabia na compreensão dos judeus. Então, o agir de Jesus dava a impressão para aqueles judeus que ele estava contrariando aquilo que anteriormente havia sido colocado como correto. Mas vai nos dizer o parágrafo 578, e diz a própria Sagrada Escritura, Jesus dizendo: Jesus é o único que cumpriu a lei com perfeição. Ele não veio para excluir esta lei, mas ele veio para dar um pleno cumprimento a ela. O que Jesus faz em alguns aspectos da lei é dar a ela uma interpretação mais profunda. Pego aqui como exemplo Marcos capítulo 7, versículo 18, sobre os alimentos impuros. E já vamos pensar isso na nossa vida hoje. A gente pode comer qualquer alimento. Não tem problema aí pensando naquilo que os judeus tinham como algo errado. Não tem problema comer carne de porco porque eles achavam aquilo impuro. Não tem problema, por exemplo, você comer um chouriço porque é sangue, o sangue é impuro e etc. Isso não é nenhum problema. Tiremos isso da nossa cabeça se por um acaso isso ainda está nos nossos pensamentos. Isso não tem nada a ver. E Jesus nos mostra que não há um alimento impuro. E Paulo também vai dizer isto. O problema, o mal, ele sai do coração do homem. Não entra de fora para dentro. O mal, ele começa aqui dentro e ele é externizado. Não é porque você comeu algum tipo de alimento que isso vai fazer com que você tenha um coração ruim. Nada disso, nada a ver. O mal, ele vem de dentro, o mal, ele vem do coração. E até mesmo faço aqui uma fala que pode até parecer um pouco ousada, mas até mesmo aqueles alimentos, isso quem diz é Paulo, até mesmo aqueles alimentos consagrados aos ídolos, por exemplo, se você pega algum alimento e você não sabia e tal, um alimento que foi consagrado na Umbanda, alguma dessas outras religiões. Isso não vai te fazer mal porque você esteve em contato com aquilo. Se você busca a Deus, se você comunga, se você está junto com o Senhor, que mal poderá nos atacar, sobretudo a partir de um alimento? Paulo vai dizer neste caso que não tem problema de comer o alimento que foi consagrado ao ídolo. Ele vai dizer que o único problema, e aí esse alimento deve ser evitado, se isso vier a causar algum escândalo. Imagine eu, na minha posição religiosa, de líder de uma comunidade, comer um alimento consagrado aos ídolos lá num terreiro de Umbanda. Isso pode trazer algum escândalo, isso pode fazer mal às pessoas que falam a mesma língua que eu, que têm a mesma fé que eu. Então, para poder evitar escândalos, Paulo diz, não, então não faça. Mas não quer dizer que este alimento faça mal. Ah, eu comi uma coxinha que foi consagrada não sei o quê. É problema, eu não creio em nada disso, eu só creio em Deus. Não foi consagrada a ninguém. Isso aqui é só um pedaço de frango com massa. Essa é a verdade. Agora, quando eu pego o alimento e eu creio que ele está consagrado ao ídolo, qual que é o problema? O que o Paulo está falando, em geral, assim, profundamente? Olha, quando a pessoa consagra o alimento e come, significa que ela está entrando em comunhão com a divindade. Então, se eu pego essa coxinha comendo, acreditando que ao comê-la eu estou ali em comunhão com a divindade, aí eu estou em pecado gravíssimo, pecado mortal. Agora, se eu não estou nem aí para aquilo que estão chamando de divindade, porque eu só creio em Deus. Eu só creio no Deus de Jesus Cristo. O problema é desses negócios aí que eles consagraram. Eu estou aqui, na minha fé, eu estou comendo só o alimento que Deus criou, o frango, a massa e etc. Então, essa é a questão que é apresentada e que muitas vezes Jesus ele vai transformando as consciências da época. Ou em outros momentos, o sábado, a lei não é maior do que o ser humano. Tem aqui um ser humano sofrendo, Jesus poderia fazer um milagre? Fiz um milagre. Curei aquela pessoa no dia de sábado. Então Jesus ele dá pleno cumprimento às leis
que eram vigentes naquele tempo. Ele não veio para revogá-la, porque as leis inclusive falam sobre Jesus. Tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, das profecias, da espera pelo Messias, o Cristo, que nós já dizemos aqui, o esperado, aquele que haveria de salvar o povo, está lá nessa lei. Então essa lei foi plenamente cumprida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 584, nós começamos a ouvir a relação de Jesus com o templo. E eu não vou me deter muito aqui, porque a próxima aula nós vamos fazer um estudo profundo a respeito da igreja. Após o parágrafo 751, o catecismo começa a falar da igreja enquanto um desígnio de Deus. Então nós vamos estudar profundamente essa transição do judaísmo no pensamento de um templo, no pensamento até de uma sinagoga, para o pensamento cristão, que em Cristo, ali nos séculos próximos, começa a ter a concepção da igreja, a vivência do culto, a eucaristia, dos sacramentos, até os dias de hoje, no confronto entre o que chamamos a nossa igreja verdadeira com as demais denominações cristãs. Então, a próxima aula nós vamos estudar profundamente tudo o que nós podemos saber a partir do catecismo sobre a nossa igreja. Então, aqui cabe-me dizer que, no parágrafo 584, Jesus faz uma ruptura total, porque o povo judeu acreditava que o templo era o lugar da experiência com Deus, era o único lugar do culto, sobretudo ali em Jerusalém. Então, em casa, eu até poderia ter ali a minha oração e etc. Mas era uma forma diferente, porque o lugar por excelência do culto era ali dentro do templo, não tinha outro lugar para isso. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado do encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu pai, uma casa de oração. Jesus respeita o templo, mas ele dá ao templo uma interpretação não mais relativa e abrangente, mas que faz com que se cumpra na pessoa de Jesus tudo o que nós pudéssemos esperar a respeito da igreja. Porque Jesus é a morada definitiva de Deus entre os homens. Jesus é a igreja. Jesus é o corpo místico de Cristo. Jesus, ele é tudo. Jesus, ele é o lugar de congregação. Então aqui é uma ruptura muito grande a se pensar, por exemplo, aquilo que é dito a Davi no Antigo Testamento. Por acaso Deus pudesse habitar num templo humano? Deus, na verdade, ele habita em Cristo e Cristo é a imagem perfeita para nós. Se nós nos reunimos na casa de Deus, na igreja, é porque esta igreja é o próprio Cristo. A igreja não é necessariamente a parede, não é as suas janelas e etc. É a presença do Senhor que está ali dentro. É Jesus que é a nossa igreja como um todo. Essas frases até parecem ser um pouco contraditórias àquilo que a igreja fala para nós, mas calma, que nós vamos fazer essa transição ainda entre igreja, corpo místico de Cristo e essa experiência terrena da igreja católica. Calma, que a gente vai se aprofundar ainda nessas questões. Jesus morreu crucificado. Uma imagem muito dura, sobretudo para aquele tempo. Ou a imagem mais vergonhosa, o crime mais horrendo que uma pessoa pudesse viver era ser pregada no alto da cruz. Então Jesus vive ali, primeiro, um processo jurídico muito complexo. Porque aquilo que vai acontecendo com Jesus tem uma grande mistura entre o poder civil ali vigente, porque ao olhar civil, Jesus não tinha cometido nenhum crime. Qual é o crime de Jesus? Ele não tem nenhum crime. Ele vai ser condenado ali, sobretudo pela interferência dos judeus, e ali de alguns judeus particularmente, não é de todos os judeus, mas de alguns judeus que, pela fala de Jesus que diz, eu sou Deus, ele vai ser condenado como blasfêmico. Ele vai ser condenado porque as atitudes de Jesus, no plano religioso, tinham um caráter que viria a trazer preocupações até para o império.
Porque quando tinham guerras ali, religiosas, vinham ali o império marcado pelos seus soldados e começava a ter guerra, muitos judeus eram mortos, então os judeus não queriam essa confusão. E estava tendo já uma briga ali entre aqueles que acreditavam em Jesus, entre aqueles que seguiam os judeus, então estava tendo já um certo tumulto. E o imperador não queria esse tumulto. Pôncio Pilatos, que está ali à frente do império naquele momento, não queria que tivesse um tumulto ali. Então meio que ele lava as suas mãos e permite que o desejo dos judeus pudesse ser concretizado e Jesus então fosse entregue à morte por crucifixão. Mas falo mais uma vez, o Concílio Vaticano II expressa isso, está aqui no parágrafo 579. Os judeus não são os responsáveis pela morte de Jesus. Nós não podemos historicamente virar para os judeus, até nos dias de hoje, e dizer, olha, a culpa da morte de Jesus é de vocês. Não. O Catecismo diz aqui no parágrafo 598, cada pecador é individualmente causa e instrumento dos sofrimentos, porque passou o Divino Redentor. É uma coisa muito séria. E fica até um ar um pouco de moralismo nós pensarmos nisso. Porque o que faz com que Jesus Cristo seja crucificado não é propriamente os seus atos ali que ele fez. Não é porque ele anunciou o reino de Deus, porque ele é bom. O que faz com que Jesus seja crucificado é a maldade do ser humano. Maldade que não está só naqueles judeus que quiseram a crucificação de Jesus. Maldade, mas também que está no nosso coração. Então, se há um culpado pela morte de Jesus, sou eu e é também você. Por mais que nós estamos distantes na história do que aconteceu com Jesus, espiritualmente, por causa do pecado de Adão que eu e você também temos, nós estávamos lá como que presentes. O nosso pecado, que estava também no coração daqueles judeus, fez com que o nosso Senhor fosse crucificado. E aqui o catecismo completa. Não foram os demônios que o crucificaram, mas foste tu que fizeste crucificá-lo e ainda o crucificas, quando te deleitas nos vícios e nos pecados. É uma frase bem pesada e é uma frase de São Francisco de Assis. Não foram os demônios que crucificaram o Senhor. Foi eu e foi você. E nós fazemos de novo o mesmo ato quando nós nos rendemos aos nossos vícios e aos nossos pecados. Justamente porque esta maldade que está presente também no nosso coração que fez com que o Senhor padecesse. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira a fim de realizar seu projeto de salvação. Aqui nós entramos no tema da predestinação. Jesus, ele foi predestinado a se entregar na cruz. Nós vemos a profecia em Isaías, no capítulo 52, e vemos diversos outros profetas falando sobre o Senhor que se entregaria, sobre este servo sofredor. E aqui nós encontramos também a fala de Jesus, que muitas vezes disse que seria entregue, que sofreria muito e que morreria, mas que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Isso não era o destino de Jesus. Jesus teve escolha. Nós não cremos em destino. Nós cremos em predestinação. Predestinado significa que Deus criou eu e você com uma missão, com um objetivo, com um plano, mas que eu e você podemos ou não podemos seguir este plano. Jesus poderia recusar este plano do Pai, mas na sua perfeição divina jamais faria assim. Jesus, ele livremente caminha para a morte. Ele diz no Evangelho de João, ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida por mim mesmo. Jesus escolhe pela morte, mas Jesus não é nem um suicida, nem um homem-bomba. Jesus, ele se entrega por amor. Voluntariamente ele escolhe se entregar. Uma coisa é se alguém desse uma ordem para Jesus, olha, Jesus, faça isso. Uma coisa é se, por acaso, esses judeus agarrassem Jesus e o matassem. Não, Jesus, ele escolhe, eu vou. Ele ali no seio do Pai, lá na pré-existência, antes de vir a este mundo, ele faz a vontade do Pai, que na verdade é a vontade dele. A
A vontade de se entregar. Olha, eu estou indo a este mundo, eu vou me encarnar e vou morrer pelo ser humano porque eu quero. Eu quero. Isso é muito bonito, muito profundo e faz com que nós entendamos por que, por exemplo, Judas entrega Jesus. Fica parecendo que essa entrega é, às vezes, como que não podia acontecer de outro jeito, não tinha salvação para Judas, não. Judas, na sua dureza de coração, errou, mas do seu erro fez com que Jesus fosse crucificado, ajudou nesse processo. Ele poderia ter se arrependido disso, mas também não quis. Então Judas, ele teve também o seu livre-arbítrio, ele também era predestinado, mas ele poderia ter tomado um caminho diferente. Mesmo tendo entregue, ele poderia ter se arrependido e voltado o seu coração para o Senhor, mas não foi isso, aquilo que aconteceu. Jesus, ele se fez pecado, diz o parágrafo 603. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte. Ao enviar seu próprio filho na condição de escravo, aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. É o que está também na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Então Jesus, que era todo bom, que é todo bom, que não tinha nele o pecado, que não tinha nele a maldade, ele se encarna para que com a morte dele, eu e você pudéssemos ser resgatados dessa condição de pecado. Ele morreu por todos nós. Guarde isso no seu coração. Se por alguma baixa autoestima ou qualquer coisa do tipo, você não se sente digno da vida religiosa, de servir ao Senhor, quanta gente que diz isso, eu fico até meio encabulado com isso. Eu não sou muito digno para poder servir ao Senhor enquanto ministro da Eucaristia. Eu não sou digno para fazer isso e fazer aquilo na igreja. Ô, meu filho, ouve aquilo que o Catecismo diz para você. Jesus morreu por todos. Não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Nós somos totalmente indignos mesmos. Mas se Cristo morreu por você e morreu por mim, Ele fez com que pudéssemos mais uma vez sermos dignos. Ele fez com que pudéssemos mais uma vez abrir o nosso coração para a sua bem-aventurança, para viver com Ele as suas missões, para viver com Ele os seus chamados. Deus te dá isso. Que a sua baixa autoestima ou qualquer coisa psicológica ou até espiritual, porque Satanás também quer que nos mantemos nessa condição de escravidão, que nada sustente este pensamento no seu coração, mas que você seja hoje convencido que Cristo morreu por você e por isso você é digno. Em Efésios capítulo 1, nós vemos a fala de Paulo de que tudo foi recapitulado em Cristo. Se nós éramos indignos, pecadores, fadados a este fracasso material e espiritual, Cristo morreu para nos devolver a nossa dignidade. Tudo o que havíamos perdido em Adão e Eva, por conta dessa escolha do pecado, Deus fez pela sua morte redentora que pudéssemos retornar a esta vida de dignidade com Ele. Não se esqueça disso. No parágrafo 609, fala-se sobre a Eucaristia, fazendo uma memória a esse ato de entrega do Senhor. Por excelência, a Eucaristia é o momento em que nós estamos diante da entrega de Jesus. A Eucaristia é o sacrifício do Senhor. É como se pudéssemos sermos colocados numa máquina do tempo e toda a missa nós pudéssemos voltar lá naquele momento em que Jesus foi entregue à morte. Toda a missa, Jesus não é crucificado novamente, mas toda a missa nós participamos daquele ato de salvação de Jesus. E não é uma encenação. Memória, a gente vai falar disso mais à frente quando formos tratar de Eucaristia. Memória não é só uma lembrança vazia. Memória não é só nós participarmos de uma encenação. Vamos fazer aqui como algumas igrejas evangélicas fazem. Vamos fazer aqui a Santa Ceia como Jesus fez, colocar o pão, não. Espiritualmente falando, nós estamos diante daquele sacrifício do Senhor, onde nós recebemos a sua carne e o seu sangue. Não é símbolo, não é linguagem, é o Senhor ressuscitado que nós o recebemos na sua carne e no seu sangue. Mais à frente,
falaremos sobre isso. 625, Jesus, Cristo foi sepultado. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado de passividade de Cristo antes da Páscoa e seu atual estado glorioso de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que pode dizer: estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E aqui completa: não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. São trechos bíblicos também que nos falam que o momento que Jesus, após ser crucificado, ele é colocado no túmulo. Mas este túmulo não é para Jesus um momento da sua decomposição. Inclusive, os judeus pensavam que a corrupção do corpo começava a partir do 4º dia. E Jesus ressuscita no 3º dia para poder mostrar para todos que ele é maior do que a morte. Jesus ele passa ali por 3 dias neste sepulcro. Ele passa ali 3 dias sepultado. E nesses 3 dias, vai dizer o catecismo, ele desce aos infernos para poder resgatar todos os justos que haviam morrido antes dele. Antes de Jesus, não havia essa entrada ao céu. O céu ele é inaugurado com a ressurreição do Senhor. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. No entanto, foi para lá como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Jesus não vai resgatar todos aqueles que estavam lá na mansão dos mortos. Ele vai resgatar somente aqueles justos que estavam lá. Diz o parágrafo 664. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. E vou pedir aqui para você ler este texto que está no parágrafo 635, em letras menores, na parte aqui recuada, em que é um texto presente sempre na liturgia das horas, no ofício das leituras, no sábado de Páscoa. Uma grande narrativa que nós não conhecemos o autor, em que Jesus, ele pela tradição é contado como aquele que desce primeiro ao encontro de Adão. O encontro de Jesus e Adão lá na mansão dos mortos. Leia, por favor. O meu chamado é que você leia todos esses parágrafos que a gente está comentando aqui, mas precisamente esse, leia e medita neste parágrafo 635 o que está sendo dito aqui, porque é um conteúdo sensacional. É algo que deve mesmo tocar o nosso imaginário, o nosso coração do Senhor, que vai ao encontro dos seus filhos que o precederam. No 3º dia, ressuscitou dos mortos. Aqui, primeiro, precisamos pensar a ressurreição como um momento histórico. Há provas históricas da ressurreição do Senhor. A primeira prova são as falas que estão aqui nas Sagradas Escrituras, mas também outras falas de cunho histórico que denotam que havia um homem chamado Jesus, que naquele tempo teve toda uma fala, todo um burburinho dizendo: olha, tem um homem aí que morreu e ressuscitou. Tem um monte de gente dizendo aí, tem um monte de gente assim perplexa, porque um homem que todo mundo viu crucificado agora está andando por aí. A gente vê esse testemunho na Bíblia e também fora dela. Jesus que aparece aos seus discípulos, que aparece às mulheres, que aparece mais de uma vez, vai dizer Paulo, a mais de 500 homens. Então essas pessoas que tiveram a experiência do encontro com Jesus são pessoas que historicamente denotam, olha, há algumas falas na história que dizem que este homem de fato reapareceu. Aquele que estava pregado lá no alto da cruz apareceu de novo. Agora, o túmulo vazio, vai dizer o catecismo, ele não constitui em si uma prova direta. Ele não é uma prova histórica porque a gente pode pensar em muitas outras coisas, por exemplo, que fizeram com que o corpo de Jesus pudesse ser removido do sepulcro, que não a ressurreição. Então não é uma prova direta. Mas
A ausência da pessoa de Jesus ali no túmulo torna-se para os apóstolos, sobretudo para as mulheres, que são as primeiras mensageiras da ressurreição, torna-se um objeto de fé. Torna-se a oportunidade de dizer, de confessar que Jesus tinha ressuscitado. E aqui nos permite dizer uma coisa muito, mas muito importante. Olha o que o Catecismo diz no parágrafo 644. A ressurreição, segundo algumas pessoas, teria sido um produto da fé dos apóstolos. O que está querendo dizer? Sabe quando a gente começa a dizer uma mentira e de tanto repetir aquela mentira ela se torna verdade? Então, quando nós olhamos para os testemunhos das Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para outras pessoas fora das Sagradas Escrituras que começam a dizer, olha, aquele homem que estava crucificado estão dizendo que ele ressuscitou. Algumas pessoas começam a dizer, não, na verdade isso era uma mentira que começaram a inventar para que pudesse depois dizer que Jesus de fato ressuscitou. De tantos repetir uma mentira se tornou verdade. Isso não é o que nós cremos e isso não é também uma hipótese verdadeira. Da mesma forma que é uma hipótese levantada, é uma hipótese também que pode ser negada. A fé que tinha na ressurreição nasceu, sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Gente, a Bíblia é muito clara ao demonstrar que os apóstolos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Vários deles não estavam acreditando na ressurreição do Senhor. Não o reconheciam, ele aparecia e não entendiam bem. Jesus teve que aparecer várias vezes, teve que chamar a atenção deles, dizendo que eles não tinham fé. Nós temos, por exemplo, o testemunho de Tomé, que não crê na palavra dos outros, somente se eu tocar nas suas feridas, ver as suas chagas, é que eu vou acreditar. Eles não entendiam aquilo que tinha acontecido com Jesus. Então, pelo contrário, é a partir do momento que Jesus aparece, é Jesus que vai convencê-los da ressurreição. Não é eles que querem começar uma doutrina e começam a falar mentira para poder convencer o povo. Jesus é que vai dar o testemunho vivo. Olha, eu, o crucificado, ressuscitei. É Jesus que vai convencer as pessoas disso. E esse corpo de Jesus é um corpo diferente. Jesus não é um fantasma, diz a Sagrada Escritura e diz também o Catecismo. É um corpo autêntico e real. Mas, ao mesmo tempo, esse corpo não está mais situado no espaço e no tempo. É um corpo glorioso. A gente vê, por exemplo, que Jesus ele entra numa sala com a porta fechada. Como que isso acontece? Ele não pulou a janela, ele não desceu pelo teto, ele simplesmente atravessou a parede. Jesus ele aparece como se fosse o jardineiro. Jesus aparece de um jeito e de outro. Jesus, ao mesmo tempo que está ali junto com os seus apóstolos, ele desaparece da presença deles. Então, Jesus ele tem agora um corpo glorioso, que é um corpo real, que pode ser tocado, que se alimenta de peixe, ali à beira do lago, do mar, junto com Pedro. Então, ele se alimenta, ele fala e é ouvido, ele toca e é tocado, mas é um corpo diferente. É um corpo que se manifesta de uma forma também gloriosa, real, mas também gloriosa. A ressurreição de Cristo não constitui um retorno à vida terrestre. Jesus ressuscitou e o termo correto é ressuscitou. Não tenho aqui na minha memória para trazer para vocês a palavra em grego, mas segundo a concepção judaica, é o que eu aprendi na faculdade, a partir dos estudos de exegese, é correto nós falarmos a ressurreição de Lázaro. Não precisamos de falar revivificação. A gente não precisa de falar animação de Lázaro, porque Lázaro está morto e volta à vida. É diferente da ressurreição de Jesus. Jesus ele morre, mas ele não volta à vida como um ser terrestre. Ele ressuscita agora no seu corpo glorioso. É um ser terrestre e glorioso. Diferente de todos os outros. O único que ressuscitou como Maria, já dei um espólio. O único que ressuscitou como Jesus é Maria. O único, segundo a fé da igreja. Nenhum dos que morreram, nem os santos, ressuscitaram desta forma. E nós vamos dizer daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, o porquê disso. Então, Jesus ressuscita pessoas, anima elas de volta à vida, mas a ressurreição dele é diferente. Gente, e volto mais uma vez no tema do querigma. Isso é o centro da nossa fé.
Como diz Paulo, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, do que vale a nossa fé? A nossa fé não é um lugar para a gente crescer só em virtude. Não é um lugar onde vai nos ensinar boas condutas. Se a sua fé cristã era só para te fazer um ser humano melhor, uma pessoa mais equilibrada, etc., você não vive a fé cristã. Você pode até ter pego alguns dos seus aspectos. Você nem sequer pode se dizer cristão, porque a fé cristã está manifestada na crença, na fé de que Jesus Cristo é Deus, Ele morreu e ressuscitou. Aqui nós temos uma grande separação, por exemplo, do Espiritismo e de outras denominações. Creem que Jesus é um iluminado, um grande homem, alguém que fez grandes coisas, mas não creem que Ele é Deus e nem creem na ressurreição. Ou seja, espíritas não são cristãos. Acreditar que Jesus é um homem bom, é um homem que tem o que ensinar, não faz de ninguém cristão. O que faz de alguém cristão, e mais ainda cristão católico, é a fé de que Jesus Cristo é Deus, Ele morreu e Ele ressuscitou. Essa é a chave. Fora disso, não tem salvação em Jesus Cristo. Isso é a fé da igreja, de 2000 anos. Isso não é ideia minha, não é um detalhezinho de doutrina, esse é tudo. Se tirar isso da base da igreja, a igreja desmorona. A gente pode tirar tudo da igreja, menos a fé de que Jesus é Deus, morreu e ressuscitou por nós. Ok? Então vamos dar continuidade. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui nós encontramos a solenidade da Ascensão que celebramos na nossa igreja. Jesus, que depois de ter ressuscitado, sobe ao Pai, levando a Ele a nossa humanidade, eu já disse isso para vocês. Jesus não volta para o seio da Trindade com o Pai e o Espírito Santo somente com o seu ser divino, mas leva para dentro da convivência trinitária o ser humano. Jesus faz com que nós possamos participar da sua divindade. Isso é muito belo. E é o que vai dizer aqui no 668. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade no poder e na autoridade do próprio Deus. E aí, fica um ensinamento aqui precioso para nós, para que a gente possa entrar no pensamento de que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Quando ele vai ao céu, ele promete o seu retorno. É o Maranata, o Vem Senhor Jesus que nós rezamos. Ainda que Jesus já tenha ressuscitado, não foi consumado o reino de Cristo. Nós ainda esperamos a segunda vinda de Jesus para que nesta vinda, ele possa sacramentar tudo aquilo que Ele quer para nós. Para que Ele possa fazer com que participemos plenamente da sua vida ressuscitada do reino dos céus. Então, é a fé da igreja que Jesus virá uma segunda vez. Virá para poder julgar os vivos e também os mortos. Jesus vai dizer aqui no parágrafo 679 que Ele é o Senhor da vida eterna. Jesus, e aí eu lembro mais uma vez aqui Efésios capítulo 1, que nele foi recapitulado todas as coisas. Então é na pessoa de Jesus que o Pai lhe entregou o poder que Ele virá para poder julgar-nos. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Tem muita gente, até no meu Instagram pessoal, uma pessoa essa semana mandou: é verdade que a gente não vai ter mais nenhum outro Papa. É verdade que agora essa pandemia é o fim do mundo, não sei o quê. Gente, a Sagrada Escritura é muito clara, nós não sabemos quando isso acontecerá. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Jesus disse isso. Qualquer pessoa neste mundo, pode ser o Papa, que vier a dizer: eu sei o dia do fim do mundo, eu sei o dia que Jesus vai voltar. É mentira. Então vamos parar com essas teorias da conspiração, que agora chegou o anticristo. Não, pelo amor de Deus. Sofrimento sempre teve, problemas sempre tivemos, e não é agora que isso vai ser diferente. A gente não sabe quando Jesus vai voltar e a gente fica esperando então o seu retorno com paciência, sem querer se colocar no lugar do Senhor, porque quem vai definir o dia é Ele, não é eu e nem é você.
não queiramos ser autossuficientes para poder dizer Jesus vai vir dia 31 do não sei que mês. Isso é só Deus que pode definir. Passamos ao capítulo 3, creio no Espírito Santo. Vou ser bem breve aqui. Gente, chama a atenção mais uma vez, leiam estes parágrafos. Não fiquem só com o que eu estou dizendo, porque eu estou resumindo aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi do catecismo. Então é muito pouco. Se você ler e assistir a aula, ou o inverso, assistir a aula e ler, você vai aprender muito do catecismo. Então leia, vai grafando, faz anotação. Eu faço minha anotação, eu anoto, depois eu digito, deixo lá guardadinho, quando eu preciso eu volto, e assim eu vou memorando as coisas. O ser humano precisa, mais de uma vez, a voltar no mesmo conteúdo para que ele possa gravar, para que ele possa aprender, para que ele possa aprofundar. Então é necessário fazer isso. É importantíssimo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é uma ferramenta na mão de Jesus. O Espírito Santo não é um fantoche. O Espírito Santo é Deus, junto com o Pai e junto com o Filho. É Deus. É uma pessoa que, como o Pai, não tem um corpo igual a Jesus. O Espírito Santo também não é uma pomba. Ele desceu como pomba. Como pomba. Não é uma pomba, viu? A gente pode até usar essa imagem, mas ele não é uma pomba, ele não é um animal, ele não é nada, ele é uma pessoa. É por isso que nós dizemos em relação a Deus que nós podemos conversar com esta pessoa. Nós podemos estar em diálogo com ela, porque é um ser, é uma pessoa. O Espírito Santo ele tem algumas denominações, ele é chamado de Paráclito, o defensor. Ele é chamado o Espírito Consolador, o Espírito Prometido, o Espírito do Senhor, o Espírito de Glória, e é o que está lá a partir do 692 e 693. Paráclito significa literalmente aquele que é chamado para perto de. É habitualmente traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Quando nós vamos vendo os encontros de Jesus com o povo, quando ele fala do Pai, quando ele fala do Espírito Santo, nós vamos percebendo que de fato eles têm uma união muito grande. Parece até um casal, sabe quando um casal, homem e mulher, tem muita harmonia entre si, estão muito bem ali alinhados nos seus propósitos e tal? Quando você está conversando com um, a pessoa menciona o outro, a pessoa fala de uma experiência junto com o outro, fala de algo ali onde você consegue em algum momento perceber, nossa, eles têm uma unidade tão grande. Então, quando você for ler os textos das Sagradas Escrituras, perceba que Jesus, o Espírito e o Pai estão intimamente ligados, que eles sabem o que está acontecendo na vida do outro, eles sabem os seus propósitos, eles sabem o que são, eles estão mesmo bem alinhavados. O Espírito Santo tem símbolos. A água é um dos símbolos do Espírito Santo e a água é utilizada no batismo, como um símbolo do próprio Espírito. No batismo, nós vamos ainda falar disso, nós somos mergulhados na morte de Jesus, que é simbolizada por esta água, para morrer para o pecado e nascer para uma vida nova. Então a água tem essa simbologia. A água que é marcada ali, as águas do dilúvio, as águas que são abertas ali no Mar Vermelho, as águas onde Jesus é batizado, a água que está presente em toda a história da salvação e que fala sobre a presença do Espírito Santo. Também a unção com óleo, que já vira mesmo quase que um sinônimo. Ser ungido com óleo significa a vinda do Espírito Santo. Quando o doente é ungido com o sacramento da unção dos enfermos, não existe mais... já até esqueci o termo. Gente, como que chama? Vou escrever aqui que eu esqueci. Fugiu a palavra, mas tinha um nome antigo que era o mais comum. Mas o termo certo é unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Por quê? Porque você recebe a unção dos enfermos não é só na hora da morte, é quando você está doente. Às vezes, sei lá, uma pessoa está com uma crise depressiva muito forte, ela pode receber essa unção. É ungido com óleo, é a vinda do Espírito Santo sobre aquele enfermo, sobre aquele doente. Ungir com óleo também aquela pessoa que vai ser
consagrada como sacerdote, que vai ser padre. Ela é ungida ali nas suas mãos com óleo, que é a vinda do Espírito Santo. Nesse mesmo sentido, tem a imposição das mãos pelos ministros da igreja, que simboliza também a vinda do Espírito Santo, símbolo esse que está presente aqui também, feito pelos apóstolos várias vezes. O fogo é um símbolo do Espírito Santo. Nós vemos lá no profeta Elias, em Eclesiásticos, no capítulo 48. Nós vemos Paulo dizendo na 1 Tessalonicenses de não apagar esse fogo do Espírito. Pentecostes, que tem essa experiência forte do fogo. A nuvem e a luz, muito presente no Antigo Testamento, são também símbolos do Espírito Santo. O selo, como diz lá em João no capítulo 6, Deus Pai nos assinalou com um selo. O selo é também o símbolo do Espírito. O dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios é símbolo do Espírito Santo. E a pomba é também um símbolo do Espírito muito ligado ao batismo. Gente, o Espírito Santo não é pomba, é um símbolo. O Espírito Santo não é fogo, não é água, ele não é um dedo. Ele é uma pessoa. Esses são somente os seus símbolos. Ok? O Espírito Santo é o que faz com que a Sagrada Escritura possa ser transmitida para mim e para você, para que ela possa nos convencer enquanto palavra de Deus. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, não significa que essa folha é ungida, mas é o Espírito Santo que tanto inspirou quem escreveu este texto, bem como inspira a mim e a você quando nós lemos este texto. Então é o Espírito Santo que nos possibilita ter na Sagrada Escritura uma experiência viva. Por que o livro do Machado de Assis não é igual à Bíblia? É o mesmo livro, tem a mesma folha, tem palavras bonitas. Por que um é inspirado? Por que um a gente venera e por que o outro não? Porque aqui tem a ação do Espírito Santo. Porque aqui o Espírito Santo mexe em nós e todas as vezes que a gente lê a palavra, mesmo que seja um texto repetido, Deus fala coisas diferentes. É por isso que o texto ele é tão atualizado. Foi escrito alguns textos aqui há 3.000 anos atrás e a gente lê e parece que as coisas estão acontecendo hoje. Justamente porque o Espírito Santo está presente aqui, guiando aquilo que foi aqui entregue. E nós vamos vendo aqui as promessas que este Espírito Santo foi, de certa forma, conduzindo na história. O Espírito que conduzia os profetas, os patriarcas, até por excelência chegar à Virgem Maria, que tendo sido repleta do Espírito, cheia da graça de Deus, dá à luz aquele que é o nosso Salvador. E em Cristo, por plenitude, o Espírito Santo está lá, até que na sua morte redentora, ele sopra sobre mim e sobre você o Espírito Santo. Ele entra sobre aquela sala, tendo ressuscitado, diante dos seus apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Então, somente depois da morte de Jesus é que profundamente nós recebemos o Espírito Santo. Antes da morte de Jesus, a única que tinha recebido ali o Espírito, também numa certa medida, foi Maria. Mas até ela, após a ressurreição, quando estava ali em Pentecostes, junto com os apóstolos, ela recebeu o sopro do Espírito. Ela também foi batizada no Espírito Santo. E depois nós vamos aqui, na próxima aula, falar sobre creio na Igreja Católica. Gente, a próxima aula vai ser muito interessante. A próxima aula vai ser uma grande oportunidade para a gente entender muito sobre a nossa igreja. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo agora na estreia, domingo à noite, agora esse momento que você está me vendo. Na próxima terça-feira, às 19h20, eu vou fazer uma live no meu Instagram falando sobre Igreja Corpo Místico de Cristo, onde eu já vou introduzir alguns temas da igreja. Se você quiser assistir, basta você acessar o meu Instagram, @HenriqueZanola. Você pode ir lá acompanhar comigo. Mas a próxima aula, ela será falando sobre esses aspectos do catecismo que tratam sobre a igreja, tá bom? Não deixe, por favor, de compartilhar esse vídeo. Convide as pessoas a fazer esse estudo junto com a gente. A primeira aula nós tivemos já quase 2.000 acessos. A segunda já caiu um pouco para quase 800. Então essas pessoas que talvez voltaram, esses 800, vamos continuar. Vamos chamar mais gente. Vamos estudar. São poucas aulas, nós teremos, eu já disse para vocês, no máximo 15 aulas onde nós vamos estudar todo o catecismo. É uma oportunidade que vocês não podem perder,
Tá bom? Compartilhe, curta, deixe o seu comentário com as dúvidas. Essa última semana eu respondi todas as dúvidas que foram deixadas no comentário. Então, por favor, vamos juntos caminhando, fazendo com que essa bonita missão de conhecimento da nossa igreja possa se tornar fecunda não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas que ainda desconhecem em muito o conteúdo da nossa fé. Peçamos ao Senhor a sua bênção sobre nós, por intercessão da Mãe da Piedade. O Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula. Fique com Deus.